Olá, turma! Bem-vinda a mais uma aula. Aqui é a professora Marília e nós vamos conversar sobre potência. Vamos iniciar o estudo do nosso tópico revisando as potências com expoente natural não nulo. Basicamente, potências são multiplicações de fatores iguais. Vejamos, por exemplo, 3 elevado a 4, onde o 3 é a minha base e o 4 é um expoente, ou seja, é o indicativo de quantas vezes essa minha base vai multiplicar por ela mesma. Então, nós temos intrinsecamente a essa ideia uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Nesse nosso caso aqui, quem vai multiplicar é o 3 por ele mesmo. Então, 3 elevado à quarta é o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, o 3 multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Daí é só fazer essas multiplicações. Então, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 3 dá 81. Portanto, 3 elevado à quarta equivale a 81. Vamos à definição formal. Dado um número real positivo A e um número N, pertencente aos naturais, chama-se de potência de base A e expoente N o número natural A elevado a N, definido como produto de N fatores iguais a A. Então, assim como no nosso exemplo, o 3 elevado a 4, o 3 era a base. Então, aqui A elevado a N quer dizer que eu vou fazer A vezes A vezes A vezes A indefinidamente, tantas vezes quanto o N disser que vai aparecer o A. Tranquilo? Vamos avançar. Aqui alguns exemplos a mais, de possibilidades diferenciadas aí. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. 4 ao quadrado. Meninos, 4 ao quadrado é muito tranquilo, É o 4 vezes 4, ou seja, a base 4 multiplicando por ela mesma 2 vezes. Daí é só executar. 4 vezes 4, 16. Olha o nosso segundo exemplo, só para vocês entenderem que a definição ela independe do número que está sendo abordado no exemplo. Então, no exemplo 2, nós temos menos 5 elevado a 3. O que isso quer dizer? Que nós temos que pensar no menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, ou seja, a base como um todo está multiplicando repetidas vezes, tá? Quantas vezes? 3 vezes, tudo bem? Daí é só pensar nessas multiplicações. No caso de sinais, vamos pensar primeiro nos números, tá? 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Agora vejamos os sinais. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então, aqui o nosso exemplo 2, menos 125, é o resultado de menos 5 à terceira. Tranquilo? Perceberam que a definição ela não é difícil, É só tu imaginar essa base aqui multiplicando por ela mesma tantas vezes quanto o expoente disser. Vamos ao próximo exemplo. Raiz quadrada de 6 elevado a 1. Gente, esse 1 está querendo dizer que a minha base multiplica por ela mesma uma vez apenas, ou seja, na verdade nem há multiplicação aqui, Esse 1, muitas vezes a gente encara ele como um número neutro, um caso particular, que não tem produto, é um fator só. Então, toda vez que nós tivermos uma base elevada ao expoente 1, meu resultado é simplesmente essa base ali colocada, tá? Esse 1 é um expoente neutro. Então, a minha resposta é a própria base que eu já tinha. No quarto exemplo, eu tenho uma fração, 1 sobre 2 elevado à quinta. Mesma coisa que nós já vimos antes. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1
sobre 2, já foram 3 vezes aqui. 1 sobre 2, mais uma vez, 1 sobre 2. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O que vocês têm que lembrar aqui, gente? De multiplicação de fração. Percebam que todos os conteúdos de matemática são encadeados, né? Então, de repente, a gente está estudando potência, mas nós temos a necessidade de saber multiplicar frações. Na multiplicação de fração, nós teremos como resultado ainda uma multiplicação, onde nós vamos multiplicar aqui em cima para ver o que nós temos de numerador, tá? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá simplesmente 1. Agora, vamos replicar isso aqui para baixo, a mesma ideia. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Vamos agora estudar algumas propriedades de potências. Primeira propriedade, que eu estou chamando aqui de propriedade A, diz que a multiplicação de potências de mesma base, nós devemos conservar a base e somar os expoentes, né? Percebam aqui que nós tínhamos uma potência de base A e expoente M. Multiplicando por outra potência de base A, olha, mesma base. Ah, mas ele tem outro expoente. Ok, mas eles têm a mesma base, tá? O que eu posso fazer com isso aqui? Para simplificar a minha vida, eu estou percebendo que essas bases são a mesma, o mesmo valor. Então, eu vou repetir essa base aqui e juntar esses expoentes. Como na base A havia uma multiplicação, esses expoentes vão somar. Vamos ver como é que isso funciona no nosso exemplo. Então, eu tenho 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3. A mesma base 4, né, mantém a base e soma os expoentes, né? Então, meu primeiro expoente era 2, meu segundo expoente era 3, é só eu pensar no 2 mais 3. Portanto, a minha resposta aqui é 4 elevado a 5. Ah, professora, mas quanto é 4 elevado a 5? Bom, isso não vem ao caso aqui, mas eu vou colocar só para que vocês lembrem, né, da nossa definição. 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 1, 2, 3, 4, mais uma vez, vezes 4. Multiplicando esses 4, né, nós temos 1024. Tranquilo, né? Mas aqui agora, a título de propriedade, me interessa que vocês realmente entendam essa parte aqui, ó. Como que eu posso simplificar a escrita dessas minhas potências de mesma base. Bom, mais um exemplo só para a gente consolidar a ideia. 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a quarta. Perceberam? 7 mantém o 7 e, como é tudo multiplicação, vamos só pegar esses expoentes aqui e somar. 3 mais 2 mais 4, isso vai me dar a resposta. 7 elevado a 3 mais 2 dá 5, mais 4 dá 9. 7 elevado a 9. Vamos aqui à próxima propriedade. Potência de potência. A elevado a m, ou seja, minha base está elevada a um expoente m, só que lá fora, tudo isso aqui está elevado a um outro expoente, que é o expoente k. O que ele está mostrando aqui para a gente? Que a gente conservou essa base, os expoentes estão multiplicando m vezes k. Vamos ver isso na prática aqui com o nosso 9 ao quadrado à quarta. Percebam aqui que o 9 ao quadrado todo está cabendo dentro do parêntese e lá fora do parêntese a gente tem o à quarta. Então, eu vou manter esse 9 e multiplicar esses dois números aqui. Então, o novo expoente do 9 vai ser 2 vezes 4. Só que a gente sabe que 2 vezes 4 dá 8. Então, a nossa resposta é 9 elevado a 8. Propriedade C.
Divisão de potência de mesma base. Aqui a gente tem uma regra muito parecida com a nossa primeira regra, que é a multiplicação de potência de mesma base, né? Olha aqui, base A elevado a M, base A elevado a N. Qual é a grande diferença aqui? A divisão, né? Nesse caso da divisão, os expoentes subtraem. Tudo bem? Então, vamos perceber aqui que a base está sendo mantida e os expoentes estão subtraindo. Vamos olhar aqui no nosso exemplo. 5 elevado a 6 dividido por 5 ao quadrado. O que isso representa para mim? É a mesma coisa que 5 elevado a 6 dividido por 5 ao quadrado. Essa escrita que está aparecendo aqui é a mesma que essa que eu acabei de colocar para vocês, tá? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é o 5, e subtrai os expoentes. É o de cima, que é o primeiro, menos o de baixo, que é o segundo, tá? Se lembrem dessa ordem aí, o primeiro menos o segundo. Então, 6 menos 2 dá 4. Potências de mesmo expoente. Percebam que aqui eu não estou mais pensando na base, eu estou olhando para o expoente, tá? Então, eu tenho um expoente de base A e um expoente de base B, nos dois casos, né? Apesar de serem bases diferentes, mas o expoente, ó, é o mesmo. Qual é a regra? Se tiver uma multiplicação, junta essas duas bases, A e B, e mantém essa multiplicação e o expoente uma única vez lá em cima. E se for divisão, mesma coisa. Coloca o A dividido por B, sem se preocupar com o expoente, coloca esse expoente lá em cima, como se ele sozinho representasse que ele pertence a esses dois números. Entendido? Isso vale para a multiplicação e para a divisão. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Nós temos 2 elevado a 3 multiplicado por 8 elevado a 3. Embora sejam bases diferentes, portanto, eu não posso manter mesma base, porque eu não tenho mesma base, eu tenho bases diferentes. Mas eles têm mesmo expoente, então eu posso fechar, juntar tudo e botar esse expoente aparecendo uma única vez lá em cima. Daí, se vocês quiserem resolver, 2 vezes 8 é 16, 16 é a terceira. Tudo bem? Por enquanto, o que eu quero é a propriedade sendo aplicada. No exemplo 2, eu tenho uma divisão. 3 elevado à quarta dividido por 10 elevado à quarta. Eu posso escrever 3 dividido por 10 elevado à quarta, ou se não, 3 sobre 10 elevado à quarta. É a mesma coisa. Tranquilo? Bom, gente, o tópico inicial que eu queria apresentar para vocês era isso, né? Vou deixar aqui para vocês um resumozinho da nossa regra. Anotem essas regrinhas no caderno de vocês, elas são muito, muito, muito importantes e com elas a gente vai fazer o nosso exercício. Até a próxima aula.